Sonic the Hedgehog IDW Comics número 21. Anteriormente, Dr. Eggman criou um vírus metálico que transforma as pessoas em zombos. Sonic foi infectado, mas ele consegue controlar o vírus e correr rápido. Vários amigos do Sonic foram transformados, como Charmy, Cheese, Chocola e Shadow. Tails está na cidade central para pesquisar uma cura. Amy organiza missões no QG da restauração e Sonic corre para criar dados de pesquisa para o Tails. A história começa com Tails, Whisper e Tangle na oficina do Tails, que fica na Central City, a mesma cidade que se passa em Sonic Battle. Bem quando eles estão na porta da oficina, Dr. Eggman começa a descer o vírus metálico na cidade. Tails se pergunta por que tinha que ser justo naquela hora. Tails pensa em ir defender a cidade da invasão, mas as garotas dizem que elas vão cuidar disso, já que o trabalho do Tails é muito importante. Fora que elas fazem uma grande dupla, como visto nos quadrinhos da minissérie Tangle e Whisper. Tempos depois, Tails observa para fora do laboratório uma horda de zombos e se pergunta por que o Silver não está lá para ajudar como tinha prometido. De repente, o computador do Tails recebe uma chamada do Sonic, e ele se pergunta se está tudo bem. Tails responde que sim, apesar do Eggman ter atacado a cidade. Sonic fala que quer ajudar, mas Tails diz que é para o Ouriço continuar correndo, gerando dados para a pesquisa. Do nada, Tails ouve um barulho. Era apenas um zombo que tropeçou na lata do lixo. Aliviado, Tails desliga a ligação do Sonic e liga para Amy no quartel-general. Amy pergunta da situação e Tails responde que o trabalho dele vai devagar, já que ele precisa tomar cuidado constantemente por causa dos zombos. Amy pergunta se ela deve mandar as naves de evacuação, mas Tails diz que não sabe e que é melhor perguntar a Tangle e Whisper, e em seguida encerra a ligação. Tails faz uma ligação para Tangle e Whisper, perguntando sobre a evacuação. Tangle responde que a situação não está muito boa e que a raposa precisa logo fazer a sua cura. Tails fala para Tangle que vai mandar a Amy enviar uma nave de resgate. Depois, ele fala sobre sua pesquisa. Ele descobriu que o vírus se comporta como um vírus real e que a velocidade do Sonic deteriora a estrutura do vírus, mas ele não sabe como se aplica e como ele vai aplicar isso aos outros. Por isso, ele pensa que se tiver uma amostra do próprio vírus, isso vai ajudar em muito a sua pesquisa. De maneira sorrateira, Tails sai para fora com sua luva mágica. Ele sobe no telhado da oficina. Ele ouve alguma coisa e fica alerta, mas era apenas Flicks infectados. Ele volta à missão e consegue uma amostra do vírus, mas ao comemorar, ele não percebe que está sendo vigiado. Enquanto isso, no Castelo Zeri, na zona Lava Mountain em Lost Rex, Zora e Zavok estão conversando sobre a rede do Eggman que está um caos. Então, Dr. Starline se teleporta e fala que ele precisa do serviço deles. Ele explica que apareceu um problema e precisa das habilidades únicas do Zed, e que ele está lá em uma missão não oficial, pois o Eggman não sabe disso. Zavok pergunta o que eles vão ganhar em troca de ajudar o Eggman, e Starline diz que vai ser controlar grande poder e destruir o Sonic. Zavok aceita e Starline vai embora. Porém, Zor diz que Starline fez um grande erro em confiar neles e Zavok diz que vai aproveitar desse erro. De volta à infestação, Tangle está chamando a atenção dos zombos. Enquanto Whisper dispara neles, elas se preparam para o combate, e Tangle pede ajuda para Amy. Mas ninguém responde no quartel-general. O que será que aconteceu? Em seguida, ela pede ajuda para o Silver, mas ele diz que Ice Paradise está em chamas e ele está muito ocupado. Tangle pergunta a sua amiga se está tudo bem em atirar os Wisps nos Zombots, já que seria ruim lidar com Wisps Zombots. Mas Whisper diz que não tem problema, já que eles são pura energia quando são disparados, e elas vão para cima de um prédio. Em cima do prédio elas percebem que estão longe das docas, mas que aparentemente é um ponto de extração de sobreviventes. Tangle liga para Tails para saber como está, e Tails dá os detalhes técnicos,
que o computador dele acabou de analisar os dados de velocidade do Sonic, aplicando com a biometria dele na amostra fresca que ele acabou de coletar lá fora. Ele pode coletar dados em tempo real para testar modelos de imunização ou até mesmo de reversão do contágio. Mas a Tango só quer saber se a cura é sim ou não. Ao olhar os dados do que parece ser um vírus sônico, Tails acha que conseguiu sim uma cura. Tails fica feliz, pois só ele fazer o upload dos dados no servidor da restauração, ele logo vai ajudar as duas. Só que algo ruim acontece e a energia acaba. São Cheese e Chocola que cortam os cabos de força, mas Tails pega o HD do servidor e diz que é só plugar ele no QG da restauração. Mas o Zombo invade o laboratório e Tails derruba o HD com um susto. Em seguida ele sai correndo para uma porta. Puxa uma alavanca, faz um spin dash para entrar rápido dentro da garagem. Alguma coisa explode os zombos dali. Era o Tornado 2 modo andarilho. Tails fica bravo e diz que essa foi por pouco e parte para a briga. Ele explode a porta da oficina e cai fora dali. Os Chaos zombos tentam persegui-lo, mas ficam para trás comendo poeira. Tango pergunta ao Tails cadê ele, pois eles estão chegando perto dos sobreviventes. Tails chega tudo atropelando todos com seu tornado andarilho. Tails fala que vai dar cobertura e Tango fica impressionado com a máquina e diz que quer dirigir ela depois. Tango avista na nave do resgate e fica muito feliz, mas estranha por haver apenas um. Eles pegam os sobreviventes e Tails está encurralado pelos zombos. Tango grita para o Tails para ir logo que a nave já decolou, e o inventor faz uma escolha dura. Ao ver a sua criação para trás, ele lamenta que ela se esforçou tanto e merecia algo melhor, e parte para o encontro dos seus amigos, com uma determinação e uma expressão de raiva quase nunca antes vista. Ao chegar na nave, Tails estranha porque só tem uma nave. Amy tristemente responde que eles foram os únicos que sobraram, pois o quartel-general da restauração caiu. Na próxima edição, no mesmo dia, em uma nova aventura! Sonic the Hedgehog, IDW-22. Anteriormente, Dr. Eggman soltou um vírus metálico que está transformando todos em zombos. Sonic foi infectado, porém consegue controlar a infecção com sua velocidade. Charme, Shadow, Cheese e Chocola foram transformados em zombos. Nesse momento, Tails está na Central City desenvolvendo uma cura. Sonic está correndo para gerar dados para a pesquisa do Tails, e Amy está no QG da restauração, e tudo chega ao último minuto. Amy está no quartel-general vendo a localização dos seus amigos. Sonic está correndo próximo à cidade da barricada. Tails está na Central City e Tango e Whisper estão lá para ajudar a evacuação. Silver está fazendo a evacuação em Ice Paradise sozinho. Espo e Vector estão pegando os refugiados do vilarejo Pine, e Rouge está perdida em ação. Ela analisa profundamente o monitor, depois fica desesperada quando percebe que está conversando consigo mesma. Green chega trazendo chá e bolachas, em formato do Sonic, que parecem aquele picolé do Sonic com olhos de chiclete. Amy pergunta a Queen como ela consegue. Queen responde que é uma receita da mãe dela, e a mãe aprendeu com a sua avó. Mas Amy se referia a ficar feliz e sorridente, mas a coelhinha responde que não está sendo fácil, pois ela tem pesadelos com Cheese e Chocola. Queen faz um discurso que o medo e o desespero estão infectando mais que o próprio vírus metálico, e até a mãe dela está triste. Mas ela vai ser corajosa, assim como Cheese foi, e não vai parar de lutar. Ela vai colocar um grande sorriso no rosto e compartilhar com todo mundo. A coelhinha diz que consegue fazer isso porque Amy é a heroína dela, uma aventureira, e sabe que tanto a Amy quanto o Sr. Sonic vão conseguir salvar o dia. Amy fica emocionada e abraça a Queen. E quando as duas vão tomar chá, Tails liga. Amy pergunta de como está indo a cura. Enquanto isso, no Lost Hex, Zavok reúne o resto do Sexteto Mortal e explica que receberam a oportunidade de voltar para o mundo do Eggman, e vão fazer ele pagar pela humilhação que receberam da outra vez, provavelmente durante os eventos do jogo Sonic Lost World. Porém, Zina diz que se for outra armadilha, ela não está a fim de ser escrava.
mas a Vok fica brava e diz que da primeira vez que eles subestimaram o Eggman, mas que dessa vez eles vão estar preparados tanto para ele quanto para o Sonic. De volta ao quartel-general, Amy e Cream voltam aos seus trabalhos. Cream percebe que todos estão bravos e tristes, o local está apertado e alguém grita procurando pelos Frog! Então, Vector e Espio retornam à base com Charmy, preso em uma redoma de vidro. Provavelmente são aquelas cápsulas de anéis e power-ups dos jogos modernos do Sonic. Ao entrar, Gamera fica bravo com Vector por ter trazido alguém infectado, mas Vector diz que vai cuidar do Charmy já que os Chaotix não abandonam os seus. A discussão fica intensa e Vector fica alterado. Cream, ao ver tudo isso, vai conversar com Gamera, a parar de implicar com os Chaotix. Cream explica que Charmy foi uma vítima e Espio diz que o plano do Vector é trancar o Charmy no laboratório do Tails. Assim que ele desenvolver uma cura, Charmy vai instalar para receber. Ao ouvir o plano do Espio, Gamera acha convincente e aceita. Cream diz que um dia Gamera vai pensar como eles, e o robô pergunta se vai pensar de maneira ilógica e autodestrutiva. Mas Cream, sem graça, nega. Enquanto isso, uma sobrevivente estava reclamando do lugar estar apertado. Ela conversa com um rapaz que é recém-chegado do vilarejo Pine. Ela fala que era de Glass Hill, e sua cidade foi atacada não pelo Eggman, mas sim por zombos, que vieram de outros lugares. Porém, o rapaz se mostra estranho, e ele em seguida pede desculpa, pois ele só não queria ficar sozinho. Ele está infectado e se transformando. Todo mundo fica em pânico. Em um lugar apertado, a confusão se espalha. Gamera pega Cream e cai fora dali. Vector é sacudido e tenta deixar o Charmy fora da multidão ao erguê-lo. Mas com toda a agitação, Charmy se liberta e está pronto para ferroar as pessoas. Cream se desespera para ter sua mãe por perto e Espio aciona o alarme. Ao soar o alarme, Amy imediatamente dá ordem aos pilotos evacuarem. Gamera está lutando contra um macaco zombo infectado e Amy o ajuda dando uma martelada. Amy pergunta ao robô quão ruim está e ele fala que 10% de infecção e crescendo. Amy manda ele ir buscar o Ômega e ir para a área de evacuação escanear as pessoas. O robô se recusa, pois ele quer proteger a Cream, que ele perdeu quando foi atacado pelo robô. Mas Amy reforça que ele é o mais rápido de lá, de dentro, e que eles vão precisar que o Tails reconstrua o Ômega para proteger todo mundo. Ela mesma vai pegar a Cream e levar para lá a área de evacuação. E assim, o robô parte para a sua missão. Amy encara a multidão, ataca os zombos com seu martelo e chama por sua amiga. Cream tenta salvar sua mãe, mas ela já está infectada. Vanilla pede para Amy levar a sua filha em segurança e a Orisa martela o chão e pega Cream em pleno ar rumo a um lugar seguro. As garotas chegam à nave. Gamera escaneia as duas e nenhuma delas estão infectadas. Amy segura firme a Cream porque ela quer voltar para sua mãe. Amy pergunta ao Espio onde estão os pilotos, e o camaleão responde que somente um sobreviveu, fora que poucas pessoas sobreviveram também. Amy pede para Cream achar um lugar para sentar, que ela já volta. Gamera faz um escaneamento final e repara que todos estão infectados de certa forma. Então Vector vai fechar as portas, mas Charmy escapa. Vector pula para parar o Charmy infectado e acaba se infectando também. Gamera fala para Vector que ele está comprometido, mas o destemido líder dos Chaotix já sabe disso e vai para dentro da sala dos infectados. Ele fala que vai segurar os robôs enquanto eles fecharem a porta. Com um largo sorriso no rosto, ele ora para o Espio e diz que agora ele é o detetive líder. Amy, Gamera e principalmente Espio ficam em choque. Gamera lembra que Vector é muito forte e como zombô ele vai quebrar as portas em breve. Amy entende isso e pede para Espio se levantar para eles irem embora
e assim ele faz. Em seguida eles chegam em Central City para resgatar as pessoas. Tails entra a bordo da nave. Ele fica confuso e pergunta cadê as outras naves. Amy responde que o QG da restauração caiu. O semblante do Tails, que antes era de confiança, agora é de desespero, pois, mesmo que o upload não tivesse completo, ele ainda poderia fazer alguma coisa no laboratório de lá. Amy pergunta se seriam os dados para a cura, e Tails responde que eles se foram, pois os Zombos destruíram tudo. A única esperança deles é o analisador de dados do Sonic estar intacto. Em seguida, Tango recebe uma chamada da Jill. Na próxima edição, o mesmo dia e uma aventura diferente. Sonic the Hedgehog, número 23. Anteriormente, Dr. Eggman fez um vírus metálico que transforma as pessoas em zumbis robóticos. Charm, Cheese, Chocolate, Shadow, Vector e Vanilla foram infectados. O próprio Sonic foi infectado, mas ele consegue controlar a infecção se correr. Tails está pesquisando uma cura no laboratório, na Central City, e Amy está cuidando do QG da restauração. E Sonic está acelerando para pegar dados para a pesquisa do Tails. E tudo se dá no último minuto. Sonic está conversando com Tails de como estão as coisas. Tails explica que eles estão muito boas e ruins. Boas porque os dados da corrida do Sonic estão chegando perfeitamente, mas ruins porque o Eggman atacou a cidade assim que eles chegaram. Sonic fala que ele vai dar meia volta e defender o seu amigo, mas Tails não quer isso, já que é para o Sonic continuar correndo e gerando os dados, já que a velocidade dele é a única coisa que consegue combater o vírus. Fora que o analisador dele vai servir como backup caso aconteça alguma coisa no laboratório do Tails. Sonic se despede do Tails e se depara com a cidade da barricada. Por instantes ele lembra das aventuras que ele e o Knuckles tiveram ao livrar a cidade de Rough and Tumble, há um tempo atrás. Porém, aparentemente a cidade foi invadida pelo vírus. Sonic se pergunta se ele deve ir lá ver se tem sobreviventes, mas lembra que não pode carregar ninguém e se um Zombor por acaso acertar o aparelho do Tails, ele pode perder todos os dados. Sonic fica preso no dilema, se deve arriscar para talvez salvar uma pessoa ou continuar correndo e salvar todo mundo. Porém, de longe, ele avista o Eggman. Eggman e Starline estão tentando fazer uma frequência para controlar os Zombos. Eggman reclama que é chato e monótono e queria fazer uma versão automática lá da nave, mas Starline diz que já que a frequência de banda larga não funcionou, o jeito era utilizar frequências localizadas de curto alcance. Ambos começam a discutir e Eggman fala que talvez eles devessem usar o Warp Topázio do Starline, energizando com as esmeraldas do caos para resolver o problema. Mas Starline afirma que isso é uma péssima ideia, já que ao menor sinal de energia, o Warp Topázio se distorce a realidade. Dar muita energia a ele seria muito perigoso e que o Eggman não tem o cuidado necessário para fazer isso. Starline pergunta se tem uma vacina, e Eggman fala que não existe uma vacina para o vírus metálico. Starline se preocupa com a falta de planejamento do Eggman e diz que o que aconteceria se alguém espirrasse perto deles. Se acontecesse um deslize no campo de batalha, ou um deles fosse infectado ou se o vírus mutasse e pudesse voar. Eggman fica bravo com a implicância do Starline, mas ele fala que isso é só um senso comum mesmo. Sonic atrapalha a reunião satirizando os dois que a lua de mel já acabou. Sonic pergunta ao Eggman por que ele fez isso, e Eggman responde que ele tentou conquistar o mundo por muitos anos e o Sonic sabe disso. Mas o Ouriço queria saber por que ele quis deixar de ser o Senhor Consertador. Mesmo que o Dr. Desastre da moda ali deu de volta as memórias dele, por que não continuar sendo que nem o Senhor Consertador? Eggman fala de modo sarcástico que ele deveria ser um cara bonzinho, que consertava as coisas e fazia brinquedo para as pessoas se divertirem. Porém, por um instante, Eggman parece estar confuso e com lembranças do Consertador. Eggman diz que ele está fazendo algo melhor, apesar de admitir que o estilo de vida do Consertador era relaxante. O Doutor diz que não é tão diferente do Sonic, e que ambos têm os seus estilos e que não vão mudar, mas o Sonic diz que o Eggman é mau e o dele não. Essas frases fazem referências diretas à música Open Your Heart do jogo Sonic Adventure. Sonic, sem tempo a perder e sem paciência, parte para atacar o Eggman.
Eggman diz que ninguém pode reverter o vírus metálico e tudo que ele precisa é encontrar uma maneira de controlar o vírus metálico e ele vai mandar no mundo. Sonic diz que enquanto Tails lida com isso, ele vai lidar com Eggman. O Doutor pede uma última batalha antes do Sonic virar seu escravo robô e tira várias armas no Eggmobile. E Sonic fala que vai dar um último chute no traseiro do Eggman, antes dele ser trancado para sempre. Starline está testemunhando a cena que por anos ele sonhou e tudo o que ele sente no momento é apatia. Neo Metal Sonic quase consegue estabelecer o império do Eggman, mas agiu de maneira apressada, achando que só poder bruto sem um plano iria funcionar. A princípio, ele pensou que era porque o Metal Sonic era uma contraparte do Sonic, um míssil balístico com rancor. Mas na verdade foi porque ele absorveu os biodados do Eggman, e aqui estão eles, vendo a mesma estratégia de força bruta. Starline se desaponta com seu herói. Eggman fala ao seu inimigo que ele não pode correr para sempre. Por uma hora ele vai cansar e o vírus vai dominar. Mas Sonic fala que o Eggman quer tanto vírus assim, então toma. Isso faz com que ambos caiam no chão e fiquem cercados por zombos. Eggman manda os zombos ficarem para trás. Estranhamente isso funciona, pois Starline achou uma frequência que funcionava. Eggman elogia o seu subordinado e fala para ele fazer o upload dessa frequência na sua nave e assim ele vai controlar os zombos do mundo todo. Mas Sonic se desespera. Com um poderoso Spin Dash ele se livra dos zombos e destrói o Eggmobile, deixando o Eggman sem o seu exército de zombos. Eggman tenta se refugiar na pequena nave de Starline, mas ela mal cabe o próprio Starline. Os doutores acabam caindo da nave, e a mesma sendo destruída. Eggman culpa o Sonic, pois agora ninguém pode controlar os robôs, e eles vão destruir tudo. Sonic fala que talvez fosse melhor trabalhar em uma cura. Eggman se recusa a fazer isso, nem que tenha que forrar o chão com os zombos. Starline acha que esse plano não iria funcionar e sugere que ele se mande dali, pois os zombos estão escalando. Starline abre um portal para ele e Eggman fugirem. Eggman diz ao Sonic que essa foi a vitória vazia, já que ele venceu a guerra e o Sonic é teimoso bastante para admitir. O upload da frequência falhou, mas Starline se lembra mais ou menos do alcance e eles podem tentar de novo para descobrir. Mas Eggman não quer, já que é muito arriscado fazer isso de uma distância curta e o vírus, por ter sido adaptado, pode resistir. Ele prefere curtir e infectar outro local que eles estão. Starline parece estar insatisfeito. Enquanto isso, quase infectado, Sonic percebe que fez tudo o que o Tails pediu para ele não fazer. Não protegeu o leitor de dados, não protegeu seus amigos e se arrepende de ter dado uma chance ao Eggman. E daí ele sai dali correndo. Sonic vai refletindo, corre já que se errou bastante, mas não vai desistir em deixar de proteger seus amigos, que ainda não foram infectados. Porém, ele se sente cansado e acha que vai desmaiar. Mas será que é assim que as pessoas se sentem depois de correr tanto? Foi o que o Sonic pensou. Em seguida, Amy liga para o Sonic para dar as notícias. O QG da restauração caiu. O laboratório do Tails foi destruído. E Eggman está atacando a cidade natal da Tangle. E pede para o Sonic poder dar uma ajuda. Sonic diz que sim. E diz que o único lado bom das coisas é que elas não podem piorar mais. Enquanto isso, no planeta escondido de Lost Hack, as coisas pioram. Zavok e Zeke conversam sobre como Eggman e Sonic o humilharam e agora chega a hora da vingança. Starline chega ao covil do Sexteto Mortal e pede para eles começarem já, pois os eventos de hoje decidiram que as ações deles são necessárias. Zavok demonstra as habilidades do Zed de controlar máquinas e diz que não importa quantos robôs sejam, eles controlam. Zavok finge que está ansioso para ver Eggman, e Starline diz que vai fazer algumas últimas preparações. Quando o pato vai embora, Mestre Zeke diz que Starline é um tolo e não suspeita que eles vão tomar o controle do exército Eggman e fazer tanto ele como Sonic pagar, destruindo ambos e o mundo inteiro. Porém, Starline já sabe que eles vão traí-lo e usa seus poderes para pegar a concha cacofônica, um aparato que permitiu a Eggman controlar seus Zetes no passado. Na próxima edição, a batalha pelo vilarejo Espiral.
Sonic the Hedgehog IDW número 24. Anteriormente, Dr. Eggman criou um vírus metálico capaz de infectar as pessoas e transformá-las em zombos. Muitas pessoas foram infectadas, até o próprio Sonic. Agora, a resistência está à sua pior hora. Tails descobriu e perdeu a cura. O QG da restauração caiu. Sonic descobriu que os zombos não estão seguindo as ordens do Eggman e a cidade natal de Tangle está sendo atacada. Sonic está chegando no vilarejo da Colina Espiral. Lembrando que da primeira vez que ele veio, ele também estava sendo atacado pelo Eggman. Sonic chega no vilarejo e repara que a restauração está ajudando as pessoas. Ele pensa em ir lá conversar com a Amy, mas percebe que o Espio precisa de ajuda. Espio está encurralado pelos zombos, e Sonic aparece para dar uma força para o seu amigo ninja. Sonic pergunta por que o camaleão está lutando contra a cidade inteira sozinho, e ele explica que é porque os números dele diminuíram. Amy e Jammer estão vigiando a nave, Jammer está escaneando as pessoas para ter certeza que não tem ninguém infectado, Tails e Queen estão resgatando as pessoas através de via aérea. A última vez que ele ouviu do Silver, ele estava em Ice Paradise, o que sobra só o próprio Espio, Tangle e Whisper para conter os zombos. Sonic pergunta sobre o Vector. Espio conta ao Sonic que eles acharam o Charme e que ele não devia ter deixado o Vector trazer o Zangão para o QG da restauração, e acha que foi culpa dele que as coisas ficaram assim. Espio perde a calma e diz que ele também não podia ter deixado o Sonic convencer ele de deixar o Eggman no vilarejo do Moinho do Vento. Sonic retruca dizendo que não era o Eggman, e sim o Senhor Consertador, e eles não sabiam que Starline traria ele de volta. Espio responde que se eles tivessem dado um jeito no Eggman, naquela hora eles não precisariam se preocupar agora. Mas Sonic faz um discurso dizendo que será que eles têm que pensar o pior de tudo e de todos? Mostrar nenhuma misericórdia, nenhuma segunda chance? Ambos se encararam de maneira tensa. Em seguida, voltam para resgatar as pessoas. Sonic chega para empurrar um punhado de zombos, e com a ajuda de um tiro vindo do alto, ele consegue empurrar e prender os zombos atrás da porta. Era Whisper dando cobertura. Sonic pula a cerca para ver a Amy. A Orisa fala para o Sonic que ele está atrasado, e ele ama fazer uma entrada inesperada. Amy diz que Tails e Queen estão resgatando as pessoas enquanto Espio, Tangle e Whisper estão contendo os zombos. Amy e Jammer criam um ponto de resgate e conseguem lidar com um ou outro zombot que os encontra. Porém, quando eles estiverem partindo, vários zomboses vão atrás deles. Então, Sonic entende que ele precisa guardar a retaguarda na hora da fuga, e vai atrás da Tangle para pedir ajuda, já que a cidade é dela e ela deve dar alguma ideia. Sonic encontra Tails e Queen. Ele cumprimenta seus amigos, mas Queen responde de uma maneira fria. Amy explica que é porque ela viu a mãe segurando os zombos para que a coelhinha escapasse. Tails pede ao Sonic se ele tem o gravador de dados, mas Sonic pede desculpas já que ele encontrou o Eggman e lascou com tudo. Após um momento de silêncio, Tails chorando diz que não tem problema, já que sem a resistência e sem o seu laboratório, ele não iria conseguir sintetizar uma cura mesmo. Amy encoraja o Tails a pensar no presente. Tails diz que não conseguiu encontrar mais ninguém, todo mundo já virou zombo. Após um breve momento de tristeza, Amy ordena a retirada. Tails vai procurar Whisper e Espio, e Sonic vai procurar a Tangle. Jammer fala para Amy que ele escaneou o Sonic e, de acordo com seus cálculos, a velocidade do Sonic está perdendo o efeito de barrar o vírus. Tangle está lutando contra os zombos, usando cadeiras para não tocá-los, e fazendo uma pose parecida com aquela do Sonic Adventure. Sonic chega para ajudá-la perguntando quem precisa de resgate. Tangle diz que está bem, mas Sonic fala que o resgate era para os vizinhos dela, mas ela responde que o quarteirão está livre. Sonic explica que assim que a nave decolar, os zombos vão atrás dela, e que eles precisam protegê-la. Sonic diz que os zombos bloquearam tudo menos uma avenida, e pergunta se ela sabe uma maneira de resolver tudo. Tangle diz que sim, que o Sonic tem que pegar ela e ir trançando o rabo
dela nas postes para que se forme um emaranhado, deixando os robôs presos. Mas o Sonic diz que esse plano já não dá, porque daí vai infectar a Tangle. Tangle ironiza o Sonic, dizendo que ela já se cuidou dessa parte. Quando ela veio para a cidade ver a amiga dela, a Jill a Besoura, ela estava infectada e pulou na Tangle. A nossa heroína Lembre foi infectada. Tentou não deixar a infecção se espalhar, mas não vai ter como por muito tempo. O Sonic se lamenta, mas Tangle diz que não foi culpa dele. Mas Sonic diz que ele deveria ter ouvido o Shadow naquela hora. Tangle dá uma rabada elástica e diz para o Sonic que não foi ele que trouxe o Eggman de volta, e sim o Starline. Não foi ele que colocou as armas de volta no Metal Sonic, e sim o Eggman. Sonic fica deprimido, dizendo que mesmo assim ele não conseguiu proteger seus amigos. Tangle diz que se é assim, ninguém vai proteger aquela nave cheia de nada. Faz todo sentido, né? Sonic entende o recado e pergunta se a Tangle não vai deixar isso aborrecê-la. Com toda a animação do mundo, ela diz que nunca! Então eles executam um plano. Sonic enrola o rabo da Tangle até ela não aguentar mais e pedir para o Sonic parar, senão ele vai arrancar o traseiro dela. Tangle diz que deve ser o suficiente para o Sonic e os outros escaparem. Ela pede para o Sonic se desculpar por ela, principalmente para o Whisper, e assim se despede do seu amigo. Bravamente ele luta contra os Zombos, que já foram seus vizinhos. Sonic volta para a nave e conta a triste notícia da Tangle ter ficado para trás, o que deixa Whisper muito alterada. Amy tem que segurá-la e acalmá-la, pedindo ajuda ao Sonic, que simplesmente não pode tocar em ninguém. Os próprios Wisps da Whisper ajudam a acalmá-la e a arrastam para dentro da nave. Sonic pula em cima da nave e a mesma alça voo. Enquanto seus amigos partem, a valente Lemony luta contra os Zombos. A infecção de sua longa cauda se espalha rapidamente, pois estava com contato com vários Zombos. Ela não se rende e luta até a inevitável transformação. Cream tenta consolar Whisper. Sonic de longe apenas lamenta pela cena. Mais tarde, Starline fala para o Eggman que encontrou uma maneira de controlar os Zombos. Eggman acha ruim, mas o plano de Starline chega a bordo da sua nave. Na próxima edição, de mal a pior. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 25. Anteriormente, Eggman criou um vírus metálico que transforma as pessoas em robôs zumbis, ou Zombos. Vários amigos do Sonic foram infectados, incluindo o próprio Sonic, mas ele consegue controlar sua infecção através da sua velocidade. Charm, Cheese, Chocola, Shadow, Vector, Vanilla, Tangle foram infectados. Os Zombos destruíram o laboratório do Tails, bem como o QG da Resistência, e por isso seu último refúgio é a Ilha dos Anjos, lar do Knuckles. Starline convoca o Sexteto Mortal para ajudar o Eggman a controlar os Zombos. A Ilha dos Anjos é um paraíso que flutua no céu graças ao poder da Esmeralda Mestre, e poucas pessoas sabem da sua localização. Na Ilha dos Anjos, Knuckles olha para o alto e avista uma nave da restauração. Da nave, o Sonic pula no chão. Sonic está quase todo transformado. Knuckles pergunta por que o Sonic está parecendo Metal Sonic, e o ouriço diz que não caiu na grama de propósito e não tem muito tempo para explicar, por isso ele acelera. Knuckles pergunta o que tem de errado com a grama dele, mas o Sonic responde que não tem nada, e que é melhor ele perguntar para Amy e o Tails, e em seguida ele cai fora dali. A bordo da nave do Eggman, o Sexteto Mortal chega. Eggman pensa que Starline o traiu, mas ele explica que não é isso, que ele só é uma medida para resolver o problema. Eggman manda Metal Sonic atacar os invasores. Zavok intercepta o Metal Sonic e começa a controlar ele. Starline diz ao Eggman que é justamente para isso que eles estão ali, para controlar os Zombos, enquanto o Eggman procura um jeito melhor de conter o vírus metálico, e vai utilizar a concha cacofônica. Starline realmente deixa o Zet tontos, mas em seguida Zez dá uma cabeçada nele e Zina rouba a concha, a entregando para Zavok.
Logo atrás de Zavok, Orbot e Cubot estão recebendo uma chamada com o símbolo de morcego. Starline fica pasmo por ter perdido a chance, e Eggman diz que ela só dura enquanto os pulmões de quem usa a durar. Zavok manda Metal Sonic atacar os dois, porém Starline abre um portal e tanto ele quanto Eggman e Metal Sonic caem nesse portal. Zaz fica bravo por ter perdido seus amigos, mas Zavok diz que agora as prioridades mudaram. Zavok diz que mesmo eles tendo perdido o Eggman, eles ganharam sua fortaleza voadora, os meios de produção para fazer o vírus metálico e a esmeralda do caos. Zima pergunta o que fazer a seguir, e Zor diz que não gosta delas, pois elas são brilhantes e bonitas. Zavok diz que eles vão utilizar os poderes delas. Orbot parabeniza Zavok pelo seu plano, e Cubot pergunta o que ele está fazendo. Através de pensamentos ou mensagens privadas eles se comunicam. Orbot diz que é para eles fingirem estar servindo Zavok, pois isso vai salvar a vida deles. E que é só fingir que ele é o Eggman de mau humor. Cubot responde que isso é o de sempre. Zavok pergunta se eles vão servi-los, por livre vontade, e Orbot diz que sim, pois eles são fracos. Então Zavok ordena que os robôs mostrem os locais com mais sobreviventes, e Orbot diz que vai mostrar e logar as ordens para que fiquem bem coordenadas. Ao mesmo tempo ele faz um sinal de beleza. Escondido em um canto, Rouge sinaliza que captou a mensagem. Zavok pega as esmeraldas e distribui com seus amigos. Sozinhos, eles controlariam algumas dúzias de robôs, mas com as esmeraldas eles controlariam milhares, e com isso eles vão tacar o terror no mundo, infectando todos os habitantes e depois tanto o Sonic quanto o Eggman. De volta à Ilha dos Anjos, Knuckles conseguiu ficar por dentro dos acontecimentos, e Sonic chega ao local, já desinfectado. Eggman acaba de ser teletransportado para a ilha, e a Amy já quer arrancar o couro dele. Sonic pede um tempo antes de atacar, e Amy pergunta se o Sonic ainda vai ter misericórdia do Eggman, mas como o Sonic pensa rápido, ele sabe que até agora o Eggman só teve vantagem, e se ele está sem exército dele, sem a nave, e sem nada, é porque algo está muito errado. E de fato o Sonic estava certo. Eggman explica que graças ao seu assistente idiota, o Sexteto Mortal entrou em sua nave e tomou conta de tudo. Knuckles fica desconfiado do Eggman, mas Espio interrompe tudo e diz que recebeu uma mensagem da Rouge. Dentro da nave, Amy está em contato com a Rouge. A morcega fala que está na nave do Eggman e que estava lá há alguns dias planejando roubar a Esmeralda do Caos. Porém, o Sexteto Mortal chegou e Zavok distribuiu as esmeraldas entre eles. Agora, ele está junto com Orbot, espiando o grupo para que a resistência planeje uma contra-ataque. Eggman se vangloria que mesmo que ele não consiga contratar uma boa ajuda, ele consegue construir, mas o Tails fica bravo com ele e manda ele falar logo como curar o vírus metálico. Eggman diz que não é possível, mas Tails diz que é pois ele fez a pesquisa e quase conseguiu, mas a pesquisa foi destruída. E então, Eggman retruca que ele não precisa de uma cura. Eggman revela que, de acordo com sua pesquisa, conforme o vírus muda, as células eucariontes infectadas vão sofrer uma apoptose. Células autróficas vão durar, mas não muito. Knuckles não entende, mas Tails explica que, resumindo, os robôs vão se desintegrar, e pergunta ao Eggman quanto tempo eles têm. Eggman responde que é aproximadamente 200 anos. Silver aparece na nave e confirma que é verdade, pois no futuro dele o vírus metálico existia, mas não havia nenhuma pessoa no planeta. Eggman pergunta para o Silver como foi lá em Ice Paradise, e ele fala que não conseguiu salvar ninguém, e se lamenta de não conseguir mudar o futuro, e acha que as suas falhas no presente é que não salvaram o futuro, e é tudo culpa do monstro que é o Eggman. Do lado de fora eles estão sendo observados. Eggman pergunta se o Silver é sempre tão melodramático, e Tails fala que ele não cabe a ele a julgar. Acontece que o Eggman estava na mira da Whisper, pronta para atirar. Porém, Cream aparece na frente e tenta convencer ela para não fazer isso. A coelhinha entende um porquê a Whisper odeia o Eggman, mas fala que o Sr. Sonic precisa dele para consertar as coisas, e que ela quer rever sua mãe e seus Chaos de novo.
Whisper começa a chorar, tira a máscara e desaba. Cream abraça a loba e diz que vai estar com ela para não ficar mais sozinha. Mas Ômega quebra o clima e diz que não está sozinho, e sim bravo. Em breve eles começam a discutir. Sonic diz que já que não pode curar, é melhor ter outra ideia. Starline cogita usar a Esmeralda Mestre para neutralizar o sexteto, mas Tails retruca, dizendo que é impossível usar a Esmeralda Mestre sem arriscar a ilha, e eles não podem atrair o sexteto para lá, pois seria muito arriscado, e Knuckles não vai deixar ninguém tocar nela. Espio sugere o controle do caos, e Silver diz que Shadow era muito melhor nisso do que ele, fora que a técnica só muda o alvo por algumas poucas distâncias. Amy diz que se o Sonic virar Super, talvez ele consiga. Sonic diz que as esmeraldas dão poderes ilimitados, mas não quer dizer que ele consiga fazer qualquer coisa. Eggman responde que a Amy esqueceu que as esmeraldas estão espalhadas pelo vento, junto com o sexteto. Eggman sugere que eles usem o Warp Topázio de Starline, já que ele consegue mover coisas com apenas uma pequena carga. Com as esmeraldas do caos, eles poderiam mandar o vírus para longe de uma única vez. Porém, Starline é contra e explica que isso que o Eggman propôs vai muito além de ser arriscado. Starline explica que os componentes da sua luva foram precisamente calibrados para fazer o Topázio funcionar, e que se o Super Sonic usasse ele, isso poderia tanto fazer o vírus ir embora, como também fazer o espaço-tempo entrar em colapso e fazer o planeta inteiro ser destruído. Ele completa que eles têm um lugar seguro ali na ilha, e que eles têm tempo e recursos para fazer isso de uma maneira segura. Mas Eggman diz que o Sonic está nas últimas, e que ele não vai deixar os Zetes usar a tecnologia contra ele, e que eles não têm uma opção melhor. Starline abre um portal para ir embora, e diz que vai trabalhar nessa sozinho, e depois eles podem agradecer. Mas o Metal Sonic não deixa. Eggman pega o Topázio de Starline e demite ele. Sendo assim, Metal Sonic joga Starline no portal. Tails pergunta se eles vão concordar com isso, e Sonic diz que sim, já que o Starline trouxe o Eggman de volta e tentou explodir o Sonic e o Silver. Eggman agora fala das Esmeraldas do Caos. Ele diz que as duas delas estão na nave, sendo que uma dá energia para a nave e a outra está com Zavok. E que, como a Rouge está lá, ela é uma ladra experiente e ela consegue dar conta dessas duas. Espio e Silver começam a falar sobre os oponentes. Espio diz que são formidáveis sozinhos, mas com as esmeraldas são piores ainda. Mas Silver diz e daí? Diz que eles têm uns aos outros e podem superá-los se atacar um por vez. Mas Knuckles lembra que eles são conectados através da nave. Se um avisar os outros, isso poderia ser ruim. Então a Amy sugere atacá-los um por vez. Eggman diz que isso não será problema, pois eles podem pegar alguns componentes da nave e criar um portal para mandá-los para os alvos. Tails sugere que cada um vá com um companheiro, para ter um backup. Sonic diz que do jeito que ele está, ele não consegue fazer muita coisa, mas se ele tiver em Super Sonic, ele vai estar bem. Amy tem uma ideia e resolve fazer uma ligação. Alguém pergunta quem mais sobrou para ajudar. Tempo depois, Sonic pergunta para Amy por que ela chamou os Baby Rogues. E ela fala que, como eles passam o dia inteiro no dirigível, eles evitaram a praga. E como são ladrões, podem roubar facilmente as esmeraldas do caos. Faz todo sentido. Jet tira sarro do Sonic por estar patético. E Sonic pergunta se ele vai ajudá-los. Jet diz que é só a recompensa for grande mesmo, daí ele que ajuda. Wave diz que se eles não ajudarem, o mundo inteiro vai para o saco. E como eles vão comer, reabastecer e de quem eles vão roubar? Storm defende seu chefe, porque se o Jet falar que não, tá falado. Jet agradece, mas a barriga do Storm ronca e ele fala que ele gosta de comer. Sonic entende que o Jet tem uma imagem a manter, mas diz que não consegue fazer isso sozinho e que o mundo precisa do lendário Mestre do Vento. Os Baby Rogues ficam cheios de si. Jet aceita e pergunta o que ele pode fazer que o Sonic não pode. Amy diz que não vai contar para o Knuckles, e Sonic diz que não liga, já que o ego dele já foi massacrado faz tempo, e que ele vai dar uma corrida e a volta. Enquanto isso,
Zez está destruindo tudo em Riverside. E Zomon está comendo tudo em Vistaville. Zor está atormentando Orchardville e Zina está pegando as joias e forçando a ser idolatrada em Sunset City. Mestre Zeke está infectando Winterburg e diz que em poucos dias vai infectar o continente inteiro. Zavok também está coordenando o ataque em cima da nave e que quer infectar o mundo inteiro. Ao fundo aparecem todos os amigos do Sonic que foram infectados: Charm, Vector, Jill, Tangle, Vanilla, Chocola, Shao, o ancião do vilarejo, Shadow e até mesmo Big. Na próxima edição, Retaliação.